todos que, em cumprimento ao que determina o inciso 3º do artigo 5º da lei, do Decreto-Lei 26167, que estamos iniciando a fase de instrução do presente processo com a inquirição das testemunhas arroladas na defesa prévia. Agora, convido o depoente Vanderlei Benhur da Silva, secretário municipal de Finanças, Planejamento e Controle, para que possa se posicionar no púlpito para darmos início à sua inquirição. Bom, eu já havia conversado com o Dr. Jesus, como de praxe, e eu vi a comissão também, como de praxe, nós lemos a questão da defesa para nos nortear e denúncia, né? Sim. E nós gostaríamos, Dr. Jesus, de solicitar ao senhor a anuência de nós dispensarmos essa leitura. Muito obrigado, Dr. Jesus. Então, meu bem, nós líamos tudo, e você tem domínio da coisa aqui. Passar a palavra ao ilustre relator, Flávio César. Boa tarde a todos. De maneira especial, meus nobres colegas, o vereador Edil, presidente, o vereador Alceu, secretário, doutor Jesus, doutor Fernando, imprensa, assessores e o nosso depoente desta tarde, o senhor Vanderlei Benhur, secretário de Finanças do município de Campo Grande, o qual eu gostaria de reportar a minha primeira pergunta. O senhor, em algum momento de sua gestão frente à Ceplanfic, determinou que fosse atrasado ou retido o pagamento de alguma empresa? Não. Em momento algum houve retenção de pagamento. Exceto as empresas que estavam sendo analisadas, alguns contratos. E o senhor pode me dizer de uma forma mais ampla sobre essa análise de contratos? As análises serão feitas lá na Procuradoria Jurídica. E houve ampla defesa e publicidade dos atos dessas empresas que estavam sendo analisadas? Foram intimados as empresas para que se prestasse esclarecimentos. Foi concedido, então, às empresas o amplo direito de defesa. E também foi publicado os atos. Em relação à publicidade dos atos, eu não sei porque isso era processado na Procuradoria. O senhor não tem esse conhecimento, então? Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais integrantes da mesa, doutor Fernando, doutor Jesus Sobrinho, vereador Flávio César e o nosso depoente, secretário Benhur, e a toda a imprensa e público aqui presente. Secretário, minha primeira pergunta: o senhor pode nos explicar o motivo da demora nos pagamentos da empresa MDR Distribuidora de Serviços, limitada ME? Em relação à MDR, foi detectado que algumas compras tinham sido efetuadas com adesão à ata vencida. Então, ficou sob análise durante um tempo, e durante esse tempo houve esse atraso de pagamento. Secretário Benhur, você notou que a gente está especificamente focado no objeto de recurso, que é o caso da MDR. Né? Nós temos em nosso poder a planilha denominada Requisição 09 da CPI, do calote. Em tal planilha, podemos observar que os pagamentos da MDR, Distribuidora de Serviços Limitada, média empresa, foram realizados na fonte de recurso 105. Recursos de imposto e transferência no setor da educação. Observamos que as ordens bancárias de número 1217
1218, referentes às liquidações números 365 e 366, foram pagas 2 dias após a liquidação. O senhor sabe dizer de quando é o atesto das notas e por que as mesmas demoraram 2 meses para serem liquidadas? Bom, o processo de liquidação ele envolve vários atos, né? Certo. Desde a apresentação da nota fiscal, as guias perante a regularidade previdenciária, fiscal, também envolve o atestado em relação à unidade gestora que foram adquiridos os objetos de compra, e de forma que eu não posso precisar agora o porquê dessa demora. Quando chega na minha secretaria, para efeito de liquidação, ou seja, se esteja liquidado, daí entra no fluxo de caixa para que a gente faça pagamento. Senhor secretário, nós temos uma transcrição aqui no seu depoimento da CPI do Calote, junto com, na época, o relator Eliseu Dionísio, que diz o seguinte: a transcrição. Diz o vereador Eliseu Dionísio: ok, qual é o critério que o senhor tem usado dentro da CEPRANFIC para efetuar os pagamentos dos fornecedores? Respondeu o senhor secretário Benhur: o critério natural de toda a administração pública do Brasil, tão logo sejam feitos os controles através dos documentos legais que são exigidos, nós entendemos isso como liquidação. E aí, para o fluxo da tesouraria, para se faça o desembolso financeiro. Continuando, o vereador Eliseu Dionísio: então, como o senhor já disse, conhece a lei 8666 e o senhor fala que é fluxo normal, o artigo 5º dessa lei fala da ordem cronológica dos pagamentos correto. Respondeu o senhor secretário Benhur, da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle: sim. Respondeu mais ainda o secretário Benhur: vereador, Vossa Excelência poderia só afirmar a questão das fontes aí, porque é que foi dito que a cronologia não significa a cronologia de data, mas a cronologia de fonte. Continuando o vereador Eliseu Dionísio: está bem. Respondeu ainda o secretário Benhur: não está escrito isso. O que foi dito? Continuando o vereador Dionísio: está seguindo a cronologia da fonte. Respondeu o secretário Benhur: a cronologia de fonte. Continuou o vereador Eliseu Dionísio: de fonte. Falou ainda o secretário Benhur: de fonte. O senhor confirma essas respostas? Bom, se eu fiz o depoimento, sim. Bom, ainda dentro desse contexto, senhor secretário, eu gostaria de ler para o senhor e também para conhecimento dos membros da comissão processante 2 dispositivos legais. Primeiro, da Lei 8666/93, no artigo 5º, que diz o seguinte: devendo cada unidade da administração do pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviço, obedecer para cada fonte diferenciada de recursos a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente devidamente publicada. E um trecho também da Lei 4.320 de 64, artigo 63, que diz o seguinte: a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Senhor secretário, na planilha denominada requisição 09 da CPI do Calote, e ainda na fonte de recursos 105, recursos de impostos e transparências, educação, constatamos que as ordens bancárias de números 5363 e 5664
referentes às liquidações, números 11, 13, 11 e 16, foram pagas 83 dias após a liquidação. No decorrer desses 83 dias, foram realizados na fonte 105 446 pagamentos referentes às liquidações posteriores, totalizando R$ 28.938.147,21, ou seja, caracterizam-se aqui 446 infrações ao disposto no artigo 5º da Lei 866/93. Qual a sua justificativa para tal fato? A minha justificativa é que os 446 pagamentos efetuados não tinham o mesmo problema que a MDR tinha de ter feito venda, conforme já foi explicado, com adesão a atas já vencidas. Bom, vou voltar de novo, ainda na planilha preliminar da requisição número 9, da CPI do calote, e ainda na fonte de recurso 105, recurso de impostos e transferência da educação, constatando que as liquidações número 2104 e 2105, emitidas em 14 de agosto, no valor somado de R$ 125,57,46, não foram pagas até o dia 3 de setembro, data da planilha. No decorrer deste período, 14 de agosto a 3 de setembro, foram realizadas na fonte 105 30 pagamentos referentes às liquidações posteriores, totalizando R$ 5.947.117,60, ou seja, caracterizam-se aqui 30 infrações ao disposto no artigo 5º da Lei 8666/93. Qual é a justificativa para tal fato, secretário? A justificativa é a seguinte: trata-se também outra vez da MDR e de um outro fornecimento no qual foram emitidas outras notas e inclusive outras liquidações, no qual essas notas foram apresentadas pós vencimento do contrato, e eu submeti também à Procuradoria para que se fizesse análise do pagamento, da liquidação, para que eu efetivasse o pagamento. E quanto à questão das infrações acumuladas com cada pagamento que eu fiz a posterior, eu não entendo isso como infração. Cada pagamento é uma infração. E se for infração, é um ato administrativo meu, foi eu que cometi. Muito obrigado. Senhor secretário, as infrações de responsabilidade do denunciado, senhor Alcides Bernal, conforme constatado nas perguntas anteriores, foram cometidas em desfavor da empresa MDR, Distribuidora e Serviços Limitada, que em seguida, alegando ter sido coagida para tal, rescindiu amigavelmente seu contrato de fornecimento de alimentos, proporcionando ao denunciado a oportunidade de contratar emergencialmente a recém-criada empresa Saúde. O senhor Mamed, proprietário da MDR, em seu depoimento na CPI do calote, alega ter participado de uma reunião. Reunião essa da qual o senhor também participou, conforme transcrição da fala do senhor Mamed, extraída da ata de depoimento. Um belo dia, eu recebia uma ligação da senhora Elza, secretária do senhor prefeito, me dizendo que o prefeito queria falar comigo. Nisso eu já tinha entregue abril e maio sem receber. Quando eu fui até lá, antes de eu entrar, ela me pediu que eu aguardasse um pouquinho, que o prefeito já ia falar comigo. Pois bem,
Quando eu entrei, estavam lá presentes o secretário Vanderlei Benhur e a secretária senhora Elza. Foi quando o senhor prefeito me disse: Mamed, senta ali e assina esse documento. Eu perguntei: que documento? E ele respondeu: esse documento é uma rescisão de contrato. Assina esse documento que eu te pago. O senhor confirma a existência de tal reunião no gabinete do prefeito? Eu não só discordo que não houve essa conversa, como se vocês fazendo análise do pagamento, pós essa reunião, se ela tem data e se ela foi precisa, se houve o pagamento da promessa desse fruto desse discurso. Mas ele assinou? Se ele assinou documentos lá? Que o prefeito pediu? Não, o prefeito não pediu para que ele assinasse documentos. Pediu esclarecimentos a respeito de como estava a situação dele. Mas ele afirmou, em depoimento nesta casa, para a CPI do Calote, a versão que eu acabei de apresentar a Vossa Senhoria. E eu estou afirmando para você que não houve isso. Segunda transcrição ainda, senhor secretário, do senhor Mamed, diz o seguinte: voltando ao assunto, eu assinei aquele documento sem ler, pois eu estava muito preocupado nisso, muito sem graça. O Vanderlei Benhur falou assim: amanhã eu te pago. O senhor confirma que falou mesmo ao senhor Mamed que pagaria logo em seguida? Repito, não. Bom, Tanto é que não houve nem pagamento. retiramos da planilha denominada requisição 09 da CPI do Calote, fornecida por sua secretaria, a seguinte informação: a empresa Marcos Antônio Marinho, média empresa, levava em média 2 dias entre liquidação e o pagamento de suas notas fiscais. A empresa Total Administração de Serviço terceirizado do mesmo ramo de atividade e utilizando as mesmas fontes de recurso, 106, 201, 202, 203 e 205, levava em média 23 dias entre a liquidação e o pagamento de suas notas fiscais. Já a empresa Guatós, Comércio e Serviço Limitado, também do mesmo ramo de atividade, e utilizando as mesmas fontes de recurso, 106, 201, 202, 203 e 205, levava em média 37 dias entre a liquidação e o pagamento de suas notas fiscais. O que explica tais diferenças de procedimento? Bom, entre a emissão das notas fiscais e a liquidação, tem uma série de obrigações que têm que ser cumpridas, não só pela unidade gestora, como também pelo próprio fornecedor, né? E o cômputo que se faz para efeito de liquidação, pós-liquidação e pagamento, é quando está liquidado para que se faça o pagamento. Então, cada caso, em cada uma das unidades gestoras e cada um dos fornecedores, tem que ser levado em consideração. Se eu não me engano, isso já foi suscitado aqui até por fornecedores que vieram dar informação que existe essa diferença entre a emissão de nota fiscal e as liquidações. Muito obrigado. Senhor secretário Benhur, da planilha denominada requisição 09 da CPI do Calote, e ainda na fonte de recursos 106, recursos de impostos e transferência à saúde, constatamos que as liquidações número 744 e 787, emitidas em 2 e 4 de abril, no valor somado de R$ 348.486,40, somente foram pagas no dia 23 de maio. No decorrer desse período, 4 de abril a 23 de maio, foram realizados na fonte 106, 36 pagamentos referentes a liquidações posteriores, totalizando R$ 1.549.604,13. Ou seja, caracterizam-se aqui 36 infrações, ao disposto no artigo 5º da Lei 866/93. Qual a justificativa o senhor tem para
esse tal fato. Qual é o nome da empresa? Com certeza foram as empresas, são várias notas aqui, as notas fiscais. Só 747 e 748. Exatamente. Qual que é? E são, no valor somado, não temos o nome, mas temos o valor somado de 348 mil que não foram pagas, e depois temos mais de 1 milhão que foram pagas em notas liquidadas posteriormente se paga antecipadamente essas notas. Posteriormente a essas notas. Posteriormente a essas liquidações. Olha, Deve ser, talvez. Deve ser. O que você está querendo me dizer é que posteriormente a liquidação da 747 e da 748 foi pago esse 1 milhão e pouco nas mesmas fontes. Né? E eu gostaria, se tinha precisar, para ver se eu consigo lembrar, para ver se eu consigo lembrar, qual que é o nome da empresa, que eu poderia te dar uma informação mais detalhada. Mas certamente é aquilo que eu te disse. Cada situação depois de liquidado, a gente ainda tem o critério de pegar e analisar se não existe nenhuma pendência, se não tem nenhuma questão nas unidades gestoras para efetuar o pagamento. É a mesma forma, você está querendo levar para que a obediência do artigo 5º seja o seguinte: olha, de acordo com o que vai entrando, na mesma precisão vai saindo na interpretação da legislação. Essa é a interpretação que a comissão está dando, e na realidade eu já confesso aos senhores que não é utilizado ipsis literis do jeito que está aí. A gente analisa as liquidações e faz os pagamentos, sim, obedecendo não só a ordem, como também o fluxo e as necessidades da Secretaria. Senhor secretário, as infrações de responsabilidade do denunciado, conforme constatado nas perguntas anteriores, foram cometidas em desfavor da empresa Total, Administração de Serviços Terceirizados, que rescindiu amigavelmente o contrato de fornecimento de limpeza de postos de saúde, proporcionando ao denunciado a oportunidade de contratar emergencialmente a empresa Marcos Antônio Marini. E qual é a sua justificativa para tal atraso nos pagamentos somente em relação à Total? Essas notas 7478, 747 e 748 é da Total? É da Total. É da Total? Essa que teve esse atraso de Exatamente, é da empresa Total Administração de Serviços. E a pergunta como que é? Você repete, por favor? Eu quero saber o seguinte, qual a sua justificativa para o atraso dos pagamentos somente em relação à empresa Total? Não é somente em relação à empresa Total, é que você está levando em consideração o relacionamento de empresa Total com o Mega Service. Você está levando em consideração os fluxos de pagamentos, eles são obedecidos de acordo com a ordem de liquidação, e quando existe alguma pendência administrativa, aí segura-se o pagamento para que se resolva essas pendências, né? Esse é o critério que a gente pega e obedece. A empresa Total, ela com 30 dias que a gente estava no governo, ela pegou e rescindiu o contrato, certo? Ela rescindiu o contrato, e logo na sequência a gente não sabia, e existe o contrato dela até hoje, a gente não sabia se ela iria rescindir em relação aos demais contratos, se ela iria permanecer trabalhando com a gente ou não, ou se ela iria cumprir os contratos ou não. Ok, muito obrigado, senhor. Doutor Jesus, por favor. Senhor secretário, uma vez que os procedimentos relativos a pagamentos estavam em condições de serem pagos, havia uma ordem para esses pagamentos? Obedecia uma ordem de sequência? A ordem que a gente obedecia era a ordem de semana. A gente faz pagamentos geralmente uma vez por semana, né? Nós fazemos pagamentos uma vez por semana, e isso pode dar o critério. Se eu solto 30, 40 pagamentos, né? Eu não sei como isso é processado na sequência, e de repente eu solto do 1 ao 50, vai dar uma diferença do 1 para o 50, que foi pago no mesmo dia, de 39, se for olhar as sequências de pagamento, né? A sequência de pagamento. E a outra questão que a gente obedecia era aquela em relação a alguns contratos que a gente tinha informação e que estava tramitando ou na unidade gestora ou na procuradoria, e a gente ficava aguardando resposta para efetuar o pagamento ou não.
qual é a autoridade responsável pelos pagamentos? A autoridade responsável pelo pagamento sou eu e o tesoureiro. Alguma vez o senhor prefeito sugeriu ou determinou que fosse pago alguma empresa ou alguma pessoa com preferência sobre outra? Nunca. Quando se fala em exigibilidade, o senhor pressupõe o procedimento já completo, analisado, sem nenhuma pendência. Sem nenhuma pendência e nenhuma dúvida em relação à minha pessoa, que é o último crivo para que saia o dinheiro dos cofres públicos. Então é necessário que eu tenha absoluta certeza para me responder pelo meu ato. E quanto a isso, quando eu tinha dúvida, eu pegava alguns pareceres ou iria consultar o procurador a respeito disso. Em relação à empresa MDR, o atraso que houve no pagamento, segundo o senhor esclareceu, era devido ao fato dela estar fornecendo os produtos com base em atas de registro de preço vencidas. Sim, foi suscitado essa irregularidade e foi consultado a respeito dessa irregularidade. E o Dr. Santini, à época, depois de um tempo, ele concluiu que o terceiro não poderia ser prejudicado, uma vez que ele tinha, apesar das irregularidades constatadas, o fornecedor tinha entregue o bem e era necessário que o poder público fizesse o pagamento. Mas isso demandou algum tempo em relação desse tempo que ficou constatado esses atrasos. Mas era ciente, inclusive, pelo próprio fornecedor, que estava sendo feita essa análise. Apenas a particularidade, os repasses devidos a alguma organização ou sindicato também era de responsabilidade do secretário de Fazenda? Sim, os repasses também eram de responsabilidade nossa, né? E também existia pendências em relação a isso, e tão logo foi deliberado a Procuradoria, nós fizemos, inclusive, em juízo. Nós queríamos apenas deixar assim, assentado em relação aos depoimentos do senhor Mamed, que o senhor aqui agora acabou de contrariar, que ele não se dispôs a vir prestar suas declarações. Foi um depoimento colhido unilateralmente, sem que a defesa pudesse questionar qualquer uma de suas declarações. Apenas para reforçar, o senhor declarou aí na presença da comissão processante, de que o que ele alegou sobre coação teria sofrido por parte do prefeito e do secretário, realmente não é verdade. Doutor Jesus, o senhor pode dar uma parte para mim? O empresário Mamed, ele me apresentou um documento para a comissão, onde constava que ele ratificava todo o depoimento dele que ele deu. O detalhe é que o depoimento que ele deu não foi perante a defesa, não obedeceu ao contraditório, de maneira que aquele depoimento lá não pode ser considerado. Sim, senhor. Não, eu estou só dizendo o inteiro teor, se o senhor não tomou conhecimento, ou por não ter passado, por o senhor não ter pego, mas ele, o inteiro teor, ele disse que estava ausente da cidade de Campo Grande e que ratificava todo o seu depoimento na época. Eu tomei conhecimento, só que eu não vou fazer essa observação de ordem jurídica que um depoimento prestado nessas condições não pode ser considerado. Entendi. Antes de passar a palavra para o ilustre vereador Flávio César, gostaria de agradecer a presença do ilustre vereador Chiquinho Terço. Muito obrigado pela presença. Senhor presidente, uma última pergunta ao secretário. Secretário, por que se fizeram as liquidações e se haviam pendências nos contratos? Bom, as liquidações elas são feitas de acordo com os pareceres
que foram dados, né? Inclusive o parecer jurídico a respeito da licitação, o atestado de cada unidade gestora, as guias que são apresentadas, as certidões que são apresentadas, isso que é obedecido. E fora isso aí, a gente recebe algumas informações a posteriori de coisas que estavam acontecendo e que na realidade suspeitavam que poderia haver irregularidade. Depois de liquidado, eu tinha a precaução de pegar essa liquidação e remeter a quem de direito, a competente, para pegar e dar esclarecimentos. Quantos dias precisava de processo? Depende do processo, da complexidade do fato. O caso da RDM mesmo arrasta-se até agora, está no judiciário. Senhor secretário, foi o prefeito que o nomeou secretário? Sim. E o senhor fez alguma coisa em desacordo com a vontade do prefeito? Não sei, eu tenho que obedecer aos princípios legais, não é vontade do prefeito. Muito bem. E ainda em relação à questão do proprietário da empresa MDR, o senhor Mamed, voltando àquela pergunta que eu havia feito anteriormente, se o senhor participou da reunião que ele confirma no seu depoimento, que aconteceu no gabinete do prefeito, com a sua presença, da secretária Elza, onde ele foi obrigado a assinar um documento desistindo do contrato para que recebesse os pagamentos atrasados. O senhor alega que isso não aconteceu. Isso não existiu. Não existiu. Então, o senhor considera que o senhor Mamed mentiu? Considero. Muito bem. Mais alguma pergunta? Satisfeito, Jesus? Bom, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão e comunico à imprensa, às pessoas interessadas, que fica prejudicado a audiência com a Gislaine do Carmo Pires Barbosa, que ela encaminhou ofício justificando a sua ausência. Obrigado.